O Palácio do Planalto emitiu uma nota ainda ontem sobre esse caso. Né? A nota diz o seguinte: o presidente Lula condenou desde o dia 7 de outubro os atos terroristas do Hamas. O fez diversas vezes e se opõe a uma reação desproporcional e ao sofrimento de mulheres e crianças na faixa de Gaza. Lula tem falado muito sobre a situação das crianças e das mulheres na faixa de Gaza, que são alvo, inclusive, desse ataque, com muitas mortes. Né? O ministro da Secretaria de Comunicação, o Paulo Pimenta, também saiu em defesa de Lula e publicou nas redes sociais. Ele falou que a comunidade internacional não pode calar diante do massacre de um povo que não pôde sofrer, né, que não pode sofrer um extermínio pelos crimes cometidos por um grupo que deve ser punido pelo que fez. Está aí a declaração do ministro, né, Paulo Pimenta, que é o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação. Pelo que a gente vê nessa fala, né, o Josias, realmente não há essa disposição de Lula voltar atrás. Né? Eles até relembram aqui das falas de Lula condenando os ataques terroristas do Hamas para tentar trazer uma resposta. Agora, usar isso e relembrar as falas de Lula condenando o ataque terrorista resolve a situação atual, ô Josias? Essas declarações do ministro da Comunicação Não, já são suficientes? não só não resolve a situação nem de longe, né? Nós comentamos aqui na sexta-feira, né? O Lula fez lá um discurso logo na chegada à África, ainda no Egito, e nesse discurso um discurso lido, nós até realçamos isso, que o Lula estava lendo um discurso e evitando os improvisos, e nesse discurso ele reiterava ali o que é essencial e que vem caracterizando a posição formal do Brasil nessa matéria, que é a condenação ao ataque terrorista, assim classificado pelo Lula no discurso do Hamas contra Israel, a crítica eh, eh, tenaz, dura, à resposta desproporcional do governo do Netanyahu, absolutamente desproporcional, a defesa de uma solução negociada e pacífica que resulte no reconhecimento do direito dos palestinos de terem um Estado autônomo. Essa é a posição, em essência, que o governo brasileiro vem reiterando e que o Lula expressou nas manifestações, por escrito, nos discursos lidos que ele pronunciou nessa viagem à África. Aí, de repente, na última manifestação do presidente, numa entrevista coletiva, respondendo aos jornalistas, o Lula resolve improvisar e encosta o Holocausto na faixa de Gaza. É evidente o erro, Fabiola. É uma ignorância histórica, um erro diplomático, não faz o menor sentido e não orna nem com as manifestações do Lula. O Lula não consegue fazer uma condenação enfática à agressão do Putin contra a Ucrânia. Não consegue, até hoje ele não conseguiu. E lá também são cometidas atrocidades. O Putin tem hoje uma decretação, uma ordem de prisão contra ele, emitido pelo Tribunal Internacional Penal, Tribunal Penal Internacional. E o Lula não consegue. Como não conseguiu nesta viagem fazer uma manifestação mais enfática à morte do principal opositor do Putin. Não conseguiu, ele foi questionado sobre isso e simplesmente não. Quando o mundo condena a eliminação de mais um opositor do Putin, que estava preso e tal, o Lula, não, vamos aguardar a divulgação das perícias para ver do que morreu. Olha, se ele ficar esperando por uma perícia confiável para depois concluir que o Navalny, o opositor, hoje era o principal opositor do Putin, se ele ficar esperando por essa perícia independente, ele vai ter que se sentar, ou então puxar um ronco, porque nada que dependa de análise oficial na Rússia contraria os interesses do Putin. Então, ele não consegue se manifestar de forma enfática em relação a Putin, Venezuela, e tendo tantos outros parâmetros de comparação para
associar ao que se passa em Gaza, ele foi justamente se concentrar no Holocausto. E aí faz uma declaração cáustica em relação não ao governo do Netanyahu, mas ao Estado de Israel, ao povo judeu. Não faz o menor sentido. Ele que é tão leniente em relação a outros personagens, a ditadores, a outras agressões praticadas no mundo, é enfático nessa matéria. Então, ele desperdiça a oportunidade para reiterar posições oficiais do Brasil e faz uma declaração que é absolutamente inapropriada, imprópria, não faz o menor sentido. Então, se ele não pede, ou se ele não permite ao Itamaraty que se reposicione em cena, ele reincide no erro. E isso se faz, Fabiola, que o Lula hoje não é um personagem solitário, ele é o representante do governo brasileiro. Então, quando ele se comporta dessa maneira, ele constrange o Brasil. Ele não constrange apenas a si próprio. Ele constrange o Brasil, constrange o Itamaraty, a diplomacia brasileira, que é respeitada mundialmente. Então, se não fizer um movimento um retrocesso que permita ao país se reposicionar em cena, vai ser um erro, vai reiterar no erro. E dois erros não fazem um acerto, Fabiola. Daqui a Então, pouquinho. seria conveniente que o governo brasileiro se reposicionasse, que o Lula autorizasse isso. A gente está vendo aqui a repercussão da nossa audiência, está muito interessante. Até a Carla Fernanda agradece aqui o nosso programa e falou assim: interessante, aqui é jornalismo, análise da notícia. É bom ouvir vários pontos de vista, como a gente está ouvindo aqui o ponto do Thales e do Josias, extremamente ponderados, trazendo aqui a análise e o que a gente pode esperar a partir de agora em relação a essa declaração. E ela fala: Lula, na opinião da Carla aqui, Lula deve pensar mais no que fala, pois é um presidente da República, né? E não deve dar munição à esquerda, o que ela chama de esquerda fascista, o que traz também aí um cutucão em